Olá, bem-vindos para mais um vídeo da série que estou lançando neste período, falando sobre Access, o banco de dados do pacote Microsoft Office. O vídeo anterior eu tentei mostrar para você como é a estrutura interna do Access. Como é que transitam os dados, como é que a estrutura relacional dele. E aí, para esse segundo vídeo, a ideia aqui é começar a começar de fato dentro do próprio Access um trabalho. Começar a gente desenvolver aí alguma aplicação, algum banco aqui. Obviamente, como eu sempre tenho colocado aqui nos meus vídeos, de forma simples, de forma mais simples possível, aliás, e de forma básica, para que você não tenha tanta dificuldade para dar o pontapé inicial e avançar aí nos seus estudos e mergulhar mais nesse universo aí de banco de dados, tá? Então, no primeiro momento, quando se abre o Access, essa é a página inicial. Pode variar de versão para versão, mas não vai ter uma tela muito diferente disso aqui. Então você deve selecionar um banco de dados em branco num primeiro momento. Obviamente que a partir do momento que você for avançando aí, provavelmente vai usar o mesmo, então basta selecioná-lo e abrir. A partir do momento que clica nele, ele já cria um banco de dados, como eu tinha dito lá no primeiro vídeo. Ele salva antes. Algumas versões vai pedir para você alterar o nome. Pode ser que uma outra versão não peça isso, já salve com o nome padrão, depois você altere. Mas no final das contas, todos seguem a mesma regra de o banco ser salvo antes, tá? Então vamos aqui criar um novo banco de dados, né, em branco do zero. E aí ele já cria. Neste caso aqui, ele não pediu para alterar nome nenhum. Porém, esse nome aí, ele aqui, por padrão, né, por padrão, por default, ele coloca aí como database, tá? E aí depois a gente pode alterar esse nome sem nenhum problema. E ele automaticamente vai para a pasta documentos, que você também pode fazer essa alteração para uma pasta uma pasta que você queira, uma pasta exemplos, uma pasta banco de dados, enfim, cria uma pasta, direciona o caminho para onde os arquivos de bancos de dados criados devem ser salvos, tá? Então aqui automaticamente ele já abre com uma tabela 1, também com nome editável. E aí ele vem aqui, olha só, tabela 1, e aí inclusive de forma pronta para receber dados. E como sabemos disso, né? Então aqui eu tenho que explorar a página inicial do aplicativo também, porque é preciso que a gente vá seguindo aí uma certa lógica para que se vá evoluindo. Como sempre tenho feito, sempre exploro aí tenho explorado, né, os dois últimos assuntos, que foram Excel e PowerPoint. Sempre tenho explorado seguindo aí o menu da esquerda para a direita, tá? Então, pessoal, aqui o que você pode ver aqui? Você pode ver o modo de exibição. O que é esse modo de exibição? O modo de exibição ele vai mostrar em duas condições. Como folha de dados, ou seja, estaria pronto para receber dados, ou no modo design. O modo design, pessoal, é o modo de desenvolvimento, é onde nós iremos de fato entrar no modo de desenvolvimento. Por quê? Porque é aqui que nós iremos criar a tabela, tá? Então, o modo padrão, né? Quando se abre o modo padrão é já a inserção de dados, mas aí você
você tem uma planilha sem, uma planilha não, você tem uma tabela, e como eu havia dito no vídeo anterior, olha só, ela se assemelha, olha só, colunas e linhas, então ela se assemelha muito ao Excel, tá? Aqui não, ainda, como ainda não tem informações, né, tem uma única informação, ou seja, tem um único campo, então muita coisa aqui está desabilitada. E que também dispensa muita informação, até porque faz parte, inclusive, de todo esse pacote. Então aqui nada mais é do que os comandos padrões, né, os botões padrões de recortar, copiar, colar, que não cabe aqui a gente explorar novamente por conta de ser recorrente e estar presente inclusive em outros vídeos, mas a função aqui é a mesma. É o velho Ctrl C, Ctrl V, tá? Então é copiar, colar, recortar, enfim. Essas funções que eu não vou explorar aqui, tá? Não quer dizer que ao longo, né, dos vídeos, no decorrer dos vídeos, nós não iremos utilizar essa ferramenta, tá? Classificar e filtrar, que também foi explorado lá no Excel, a finalidade aqui é de fato filtrar campos. Nós iremos ter campos aqui com registro, então vamos fazer filtros utilizando aí perdão, vamos fazer filtros aí utilizando de critérios aqui, porém, como eu disse no vídeo anterior, a ideia não é utilizarmos aqui dentro. Vocês verão aí no decorrer dos trabalhos, dos vídeos, que a ideia é nós fazermos semelhante a um aplicativo. Então isso deve acontecer de uma forma mais amigável, uma forma mais amigável com o usuário, tá? Isso a gente devemos caminhar aí para consultas, ok? Este espaço aqui é reservado para os registros. O que são os registros? Os registros são, iremos criar campos, por exemplo, quando falo no último vídeo lá, o campo nome, o campo e-mail, o campo CPF. Registros serão as informações colocadas ali. Então, um CPF é um registro, o nome de um cliente é um registro. E aí, aqui é operações com registro, que nós faremos de outra forma. Nós faremos isso aqui dentro dessa tela aqui, faremos essas mesmas operações. Provavelmente, aliás, quase todas essas funções, porém faremos dentro do nosso trabalho, tá? Este outro espaço aqui, esses dois últimos espaços, também são espaços são ferramentas que não são desconhecidas, tá? Aqui é localizar algum registro. Estamos falando de registro, então isso aqui é localizar registro, ou um texto, ou uma palavra. Selecionar isso que você quer, ir para onde você quer, só que, novamente, volto a dizer, nós iremos buscar essas funcionalidades, pessoal, toda dentro do formulário, tá? Então, praticamente tudo isso aqui será aplicado dentro do formulário, tá? E aí vocês verão ao decorrer dos vídeos aí. E esta última, deixa eu falar as duas últimas, então essa aqui é aquele espaço para formatação, de você negritar um texto, alterar a cor, sublinhar, enfim, tamanho, tipo, tá? E então esta é a função aí todas essas ferramentas que, volto a dizer, a ideia é que nós consigamos colocar tudo o que precisamos, e é muito do que está aí, do que foi falado,
no nosso formulário, tá? Como eu havia dito lá no vídeo anterior, o Access trabalha com tabela. Ele aqui já criou uma tabela, uma primeira tabela, entra como tabela 1, né? Falei que seria editável esse nome, e nós iremos partir daqui mesmo, tá, pessoal? E eu falei dos objetos, que quando eu falei nos objetos lá, eles aparecem aqui, pessoal. Olha só, falei de tabelas, falei de consultas, falei de formulário, falei de relatório. Na verdade, não exatamente nessa sequência, mas olha só, todos foram falados no vídeo anterior, tá? Como ele se relaciona. Ademais, teríamos aqui ainda uma coisa chamada macro, que são microprogramas, que não será fruto aqui do nosso desenvolvimento, tá? Então, para um segundo menu, nós chegamos na aba criar, tá? E aqui é que de fato será onde nós podemos trabalhar com os objetos. São os objetos que eu falei propriamente ditos, tá? Eu vou explorar essa segunda aba, tá certo? Para que apenas reforce aquilo que foi falado. E é aqui que nós iremos explorar, tá? Então, olha só, ele fala de tabelas, ele fala de consulta, ele fala de formulário, de relatório e macro e código, como eu tinha falado. Este último tópico, pessoal, não iremos explorar aqui, porque se trata de algo mais avançado. Então, envolve programação e como eu falei, microprogramas. Então, não será fruto aqui desse trabalho, pelo menos no primeiro momento, tá? Então, você tem tabelas, criar uma tabela no modo direto, tá? Aqui você vai ter designs de tabela, tá bom? Você vai ter aí, vamos dizer assim, alguns modelos, tá certo? E SharePoint tem lá, para quem tem conta na Microsoft, o SharePoint, ele também trabalha. Isso aí, SharePoint, pessoal, para quem não conhece, é uma espécie de, como é que eu poderia dizer assim, um navegador de internet interno, tá? Onde são um local de compartilhamento. Então, existe lá muitas listas. E essas listas ele também trabalha aqui, por se tratar de uma versão mais atual. Então ele já faz esse link com esse SharePoint, tá? Não quer dizer que se você tem uma versão anterior a essa, e logicamente não vai aparecer aí lista de SharePoint, não quer dizer que não exista essas ferramentas. Existirão esses botões sim, pessoal, tá? A consulta, que eu falo. Então a consulta você vai criar uma do zero e você tem um assistente para auxiliar a criar a consulta. E vamos ver essas funcionalidades, tá? Aí aqui entramos em formulário. Note que ele não está habilitado o formulário porque de fato não temos uma tabela criada. Tem uma tabela apresentada, mas não tem uma tabela criada, tá? Então ele não tem esse botão não está habilitado. E aí tem design de formulário, aquele formulário que nós iremos criar a partir do zero. Formulário em branco. E aí, pessoal, ainda tem mais formulários. Aí nós entraremos depois em mais detalhes disso. São formulários, por exemplo, subformulário, e vocês entenderão isso aí, tá? Nós iremos explorar. Então, são modelos e vocês verão ao decorrer aí. Quando estivermos trabalhando de fato formulário, iremos explorar mais essas ferramentas, tá? E relatório. E aí ele vem também com design de relatório em branco, um relatório que
vai estar ativo quando tiver de fato uma tabela com dados, assistente de relatório e ainda tem etiquetas aqui, tá? Lá no vídeo anterior, quando eu falo da estrutura, a saída, né? Eu falo como saída são os relatórios. Os relatórios eles são aquilo que pode ser, por exemplo, impresso, por exemplo, em PDF, enfim, as saídas aí do nosso banco, tá? Ele também, aqui também dá para mim explorar com vocês a questão de dados externos, por exemplo. Em dados externos, o que ele trabalha aqui? Ele trabalha com exportação. Então, você criou uma tabela, tá? Uma tabela é seu banco de dados, e aqui você não tem como dar uma tratativa, por exemplo, se quer calcular, fazer cálculos, tirar média, quer de fato gerenciar um texto. E por que isso? Porque o Access ele tem as limitações dele. Temos que pensar assim, o Access é um banco de dados, então ele tem operações matemáticas aqui? Tem, mas ele não é uma planilha, então ele não tem ferramentas avançadas como o Excel tem, por exemplo. Então se você quer pegar dados, tratar, e qual é a história aqui, pessoal, que pode ser feito? Eu posso criar dados aqui, eu tenho dados aqui, exporto para o Excel, trabalho, trato e trago de volta tratado. Então isso é totalmente aplicável, tá? Então por isso também tem esta possibilidade de fazer esse trabalho, tá? Em ferramenta de banco de dados, aqui você já está mais ligado à programação também, tá? Onde vemos no último botão, tá certo? Essas ferramentas elas são mais voltadas para aplicações um pouco mais avançadas, tá? Porque ela entra aquilo que eu falei, olha só, macro, programação, tá? Visual Basic é programação, tá certo? Então ela exige um pouquinho mais de conhecimento, tá? E relações que, como o banco de dados é relacional, ele vai mostrar a estrutura de relacionamento, esse assunto iremos explorar também. Então, num momento oportuno, iremos explorar relações, até porque o banco de dados, o Access, ele é um banco de dados relacional, como eu havia falado, tá? E aí tem também o espaço para análise, tá? Para você analisar o seu trabalho, mas que para um primeiro momento iremos trabalhar aqui, como eu falo, de forma simples, tá, pessoal? De forma básica. Então, o vídeo aí já se aproximou do tempo que eu tenho considerado aqui limite. Quem tem me acompanhado sabe. Se você é novo ainda não sabe, mas a média aí deve... E de repente pode também ter visto aí que a média normalmente aqui é em torno de 20 minutos, até porque para não se alongar muito, não ficar muito maçante. Tá, pessoal? Então, para esse primeiro vídeo, encerro por aqui, tá? Um abraço, até o nosso próximo encontro, que aí será de fato desenvolvendo alguma coisa, já fazendo um banco de dados aí, tá? Até a próxima.